Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jesus Cuidando de Você. É uma alegria estarmos aqui. Sejamos muito felizes durante essa 1 hora e pouco de programa, que nós possamos conversar, nos congregar, nos confraternizar e espalhar pelo mundo inteiro aquela alegria que Jesus espera de nós. Seja lá o dia lá fora, do jeito que for, você aí dentro pode preservar tudo de bom. Você é a luz que Jesus espera que brilhe nesse mundo. Então não se esqueça jamais disso. Você é amado de Jesus. Nós amamos vocês também. Então, chame seus amigos, compartilhe o vídeo, traga alegria para esse programa. Eu hoje estou aqui, mais uma vez, com a Giane Torres, com o Marcos Vinícius, com a Yara Miragalha, com o Luiz Romeu e a nossa querida Declair Rodrigues. Estamos juntos para, de mãos dadas, vibrarmos, fazermos um programa, não um programa simplesmente, mas um encontro de amor. Esse programa, ele tem essa intenção, a intenção de nos, enquanto nós conversamos, aprendemos, refletimos, Jesus cuida de cada um de nós. Vamos lá? Vamos juntos de mãos dadas nesse dia? Então, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Eu vou passar então a palavra para a Giane Torres, que faz a harmonização, já nos deixa preparadinho para o resto do programa. Olá, amigos. Realmente, Soninha, Jesus cuida de todos nós. E esse programa é um programa muito especial, onde nós nos colocamos aqui permitindo que Jesus cuide de nós através dos seus mensageiros da luz. Então vamos permitir esse cuidado agora? Vamos? Através da nossa oração, vamos nos abrir para que possamos receber todos os fluidos que nos são ofertados durante todo o nosso programa. Feche os seus olhos, se você puder, e procure nesse momento se conectar a essas vibrações de amor, de paz, de cura, que estão sendo ofertadas a cada um de nós. Vamos, nesse momento, estabelecer essa conexão com o nosso Mestre, trazendo-o para bem pertinho de nós. Vamos, nesse momento, trazer a imagem de Jesus em nossas mentes, para que possamos realizar essa conexão. Vamos sentir Jesus tocando em nós, com as suas mãos luminosas, nos trazendo todo o equilíbrio, a paz, os fluidos curativos. Senhor Jesus, és o médico divino de nossas almas. Conheces o que se passa dentro de cada um de nós. Nós queremos, Senhor, nesse momento de oração, rogar pela nossa saúde integral, que possamos, nesses instantes em que nos conectamos a Ti e nos unimos em pensamentos e corações, que possamos receber tudo o que precisamos para nos harmonizar, nos equilibrar. Mestre, toque em nossos corações, nos ajude para que possamos fazer com que floresça tudo o que há de mais belo e de bom dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a despertarmos as nossas potencialidades divinas, para que possamos prosseguir no caminho reto, no caminho mais assertivo para o nosso bem-estar, para a nossa evolução. Senhor Jesus, cuide das nossas emoções, cuide dos nossos pensamentos e ajuda-nos, Senhor, para que possamos
ter aquele olhar de compaixão, de compreensão para todos aqueles que chegam até nós. Que as nossas mãos sejam instrumentos de caridade, que o nosso falar seja uma fala de compreensão, de elevação, que o nosso ouvir possa estar atento a todas as instruções que chegam até nós. Que o nosso pensar, Senhor, seja um pensar criador, para que possamos construir ao nosso redor uma atmosfera de paz, de luz, de alegria. Mestre, que o nosso caminhar possa ser sempre na estrada do bem e da caridade. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça e nos dê forças para que possamos prosseguir a nossa caminhada terrena, sempre em busca do nosso melhoramento, da nossa evolução. E nos auxilie também, Senhor, para que possamos permanecer sempre na sua proteção e no seu amparo, cultivando, preservando todos os benefícios que nos chegam. Continue, Mestre, cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, como é bom ser cuidado por Jesus, não é mesmo, Marcos? Mas a gente precisa se preservar e preservar tudo que nós recebemos dessa espiritualidade amiga. E o Marcos vai conversar conosco sobre isso hoje. Então agora nós vamos ouvir o Marcos, que ele vai nos ensinar, né, através da lição de Emmanuel, como que a gente faz para se preservar, para guardar tudo aquilo que a gente recebe. Quem sou eu para ensinar? Sou um eterno aprendiz. Boa noite, meus amigos. Que nós possamos deixar Jesus cuidar de nós, porque Ele está sempre cuidando da gente. Só que muitas das vezes nós não deixamos Ele cuidar. E hoje a nossa reflexão e o nosso estudo é com base no livro Pão Nosso, do benfeitor espiritual Emmanuel. E é a lição 50, cujo título é Preserva a ti próprio. Emmanuel, ele cunhou o Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 11, a seguinte frase dita por Jesus: vai e não peques mais. Sempre que as pessoas chegavam até Jesus, solicitando a cura, o amparo, Jesus primeiro perguntava o que as pessoas queriam que ele fizesse. E aquelas pessoas que tinham merecimento de serem curadas, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Então, Emmanuel, ele vai refletir sobre essa frase de Jesus, que é muito importante para todos nós, espíritos em evolução. Então, Emmanuel traz os seguintes apontamentos. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas a dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não se beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo,
Se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais? Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de sua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então nós podemos perceber que a vida é dinâmica, que a vida é movimento. Então, diante de todos esses exemplos que Emmanuel nos trouxe, nós podemos observar que tudo na nossa existência precisa de movimento. Tudo precisa estar trabalhando, servindo, tendo alguma utilidade para que se torne saudável. Até nós mesmos. Se nós ficarmos só parados, ficarmos só sentados ou deitados, nós muitas das vezes nos atrofiamos, né? As nossas pernas, os nossos braços. Então a vida é movimento. Nós precisamos ter consciência disso. Jesus, Deus, os benfeitores espirituais, eles estão sempre nos auxiliando, derramando sobre nós bênçãos de luz. Só que muitas das vezes nós não estamos com os nossos braços e as nossas mãos abertas para receber essas bênçãos. E quando nos descuidamos através da invigilância, quando nos descuidamos através dos equívocos, nós cultivamos para nós mesmos sementes que lá na frente vão nos trazer um prejuízo. Por isso que Jesus orientava: vá e não peques mais. Então Jesus, ele é o médico de nossas almas, como nos disse a Giane. E nós devemos aproveitar essa oportunidade e pedir a nossa cura, mas a cura para nós como espíritos, uma cura real, uma cura integral. E devemos abraçar com toda a nossa força essa cura. Devemos aproveitar todos esses ensinamentos para colocar no nosso dia a dia. Porque na medida que vamos nos renovando, na medida que vamos colocando em nossas vidas os ensinamentos do Cristo, vamos nos curando, vamos nos tornando espíritos saudáveis. Mesmo que estejamos enfermos, o nosso corpo estará enfermo, mas nós, como espíritos, estaremos saudáveis. Como os vários exemplos que nós já demos aqui, de Chico Xavier, de Irmão Dulce, de Maria Teresa de Calcutá, de Amazona Hércules, de Jerônimo Mendonça, eram espíritos que tinham um corpo enfermo, mas eram espíritos saudáveis, que distribuíam saúde, alegria, bom humor, bom ânimo para todos aqueles que compartilhavam com eles da amizade. Então precisamos cultivar dentro de nós essa saúde integral. E nós somos responsáveis por ela. Por isso que Deus nos presenteou com livre-arbítrio. Por isso que Deus nos presenteou com a reencarnação. Para que sejamos construtores do nosso destino. Então, temos todos os instrumentos e todas as ferramentas em nossas mãos. Precisamos utilizá-las da forma adequada. Como Emmanuel nos disse, se a enxada ficar parada, ela vai enferrujar. Então, todas essas possibilidades, todas essas oportunidades que o Pai nos dá, nós devemos utilizá-la para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. E agindo desta forma, dinâmica, movimentando todas essas energias, estaremos fazendo essa energia circular ao nosso redor e nos trazer os benefícios adequados. Então, refletamos, meus irmãos, nessa mensagem de Jesus, quando ele nos diz para que nós possamos ir e não pecar mais. Observemos as nossas atitudes, pensamentos,
os nossos sentimentos, vamos averiguar se está em alinho com a mensagem do Cristo, se está alinhado com a mensagem do Cristo, se está de acordo com as leis divinas. E assim estaremos cultivando dentro de nós o bem-estar, estaremos cultivando a alegria e estaremos cultivando a saúde. O amparo, ele sempre vem. Agora precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser responsáveis e assumir a responsabilidade que nos cabe. Muito obrigado, amigos, pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações fraternas. Passo para a nossa querida Sônia para dar continuidade. Pois é, e assumir a responsabilidade é saber que somos limitados, que temos alguns desafios a vencer, né? E ter um novo olhar sobre todas as coisas, né? Ter um novo olhar sobre aquilo que nos impedem de sermos nós mesmos. É interessante, né? Porque eu até anotei aqui um pedaço, né? Da leitura que você fez, que ele diz assim, lá bem no final, pelo meio, mas quase no final, quando ele diz assim: se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, e aí segue um pouquinho à frente e diz assim: debalde eles, né, os mensageiros, não te vale, primeiro ele fala assim, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. E aí eu fico pensando, né, eu sempre nessas horas fico imaginando os benfeitores olhando para mim, né, e dizendo assim, meu Deus, lá vai a Sônia de novo, vai fazer de novo aquilo que ela faz. Ela parecia tão bem, né? E agora lá foi ela outra vez. E nós somos assim, né? Nós precisamos mudar esse olhar, porque esse pensamento é o meu. Eu fico imaginando se um benfeitor mesmo, né, amoroso do jeito que faz esse tipo de crítica. Ele provavelmente deve olhar para mim e dizer assim, fazer uma prece, pedir por mim. Provavelmente ele vai dizer, oh, meu Pai, ajuda que ela se fortaleça e que ela não faça mais assim, que ela aprenda, né? Eu sempre olho com esse olhar, quer dizer, eu sempre os vejo com esse olhar amoroso, né? E me lembro muito também de Jesus, né? Quando Jesus, lá na cruz, pede ao Pai que perdoe todos aqueles que causaram tanto mal, né? Ele ali, naquele último momento, ele pede pelos seus torturadores, né? Por todos aqueles que o levaram a tanto sofrimento, né? Então, por que nós não fazemos isso conosco? Porque ali porque talvez a gente tenha aprendido que olhar carinhosamente é fugir da responsabilidade. A gente precisa ter um novo olhar do que é ter responsabilidade e separar a responsabilidade da culpa, né? E a gente só vai fazer isso no dia que a gente aceitar que foi responsável, que é responsável por tudo que ainda não faz e que deveria ter feito, né? Então, porque na verdade nós não somos punidos. Nós não somos punidos. Quem te pune? Deus, Jesus, os benfeitores? Não. Quem nos pune é a nossa própria consciência. A nossa consciência que fica... na verdade, ao invés de ajudar que isso nos eleve, fica nos colocando para baixo. E é claro que eu estou falando de uma maneira geral, né? Tem alguns que já chegaram a um ponto bem mais avançado. Mas a maioria de nós, quando não consegue alguma coisa, fica se culpando e às vezes até perde a motivação de melhorar, né?
Mas não deveria ser assim, né? Uma outra coisa que eu fico pensando, nós nos julgamos com muita... Eu acho que é porque nós aprendemos, né? Mas o nosso sistema de crenças que nos traz a acreditar nessas coisas, ele só é o sistema de crença, ele não é exatamente a verdade, né? Existem os fatos e palavras que nós ouvimos, palavras que nós repetimos para nós mesmos, não significam que sejam, significa que sejam a própria verdade, né? Então, outro dia eu estava conversando com as meninas aqui numa reunião nossa, né, da nossa casa espírita, e aí eu estava conversando e falando para elas que quando a gente muda o olhar, porque assim, a gente tem, às vezes, a dificuldade de aceitar que nós podemos fazer por nós e pelo outro. Então a gente diz assim, mas eu não posso fazer isso. Pode, consegue, tenta. E aí você pode, inclusive, ensinar aquilo que você sabe. Tem uma coisa muito bonita que a gente pode lembrar, é que nós estamos cada um num ponto do nosso desenvolvimento. Então, se a gente pensar na evolução como uma estrada, nós estamos, alguns mais à frente, outros mais atrás. Só que não é em tudo. Em algumas coisas, eu preciso aprender muito ainda, preciso mesmo. Mas algumas outras coisas eu já aprendi, e às vezes com muita dor, com muito sofrimento. E às vezes não, às vezes foi mais fácil também, porque a gente aprende também com facilidade, né? A dor só vem quando a gente não consegue aprender com facilidade. Então a gente pode ensinar aquilo que a gente aprendeu. Desculpa. Então, nesse sentido, nós somos todos aprendizes, mas também podemos ser, em alguns momentos, os professores. Não vou nem chamar de mestre, porque mestre realmente já são poucos. Mas nós somos, algumas vezes, aprendizes, outras vezes professores. Umas vezes alunos, outras vezes professores. Então, quando a gente aceita isso, a gente está na média. A gente nem é muito, nem é pouco. Ai, gente, desculpa. Mas a gente nem é muito, nem é pouco. A gente está aqui na média, está caminhando, está evoluindo, né? E o que muitas vezes atrapalha são os nossos sentimentos que brotam e a gente não sabe lidar com eles. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a localizar. Tá bom hoje, né? A gente precisa aprender a localizar o que é bom dentro de nós. Prestar atenção àquilo que a gente está sentindo. Você consegue parar aí agora e perceber todo o seu corpo? Você tem consciência de como é a sua postura, se a sua postura está certa, se está torta? Consegue fazer isso? Pois é, a gente anda tanto, né? E às vezes não dá conta disso. Mas aí eu vou te contar um segredo. Há um lugar seguro dentro de você, né? Há um lugar de paz, um refúgio, que é o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de harmonização. E você pode encontrá-lo. Aliás, você deve encontrá-lo. Porque quando tudo te parecer difícil, quando tudo parecer que não vai dar certo, você pode ir para o seu refúgio, para o seu lugar seguro. E aí você vai entender que os seus sentimentos querem te livrar da dor. E você pode perceber que você não é a sua dor. Então, por exemplo, como seríamos se nós pudéssemos cuidar das nossas limitações como crianças, como se elas fossem crianças que precisam da nossa orientação? Como seria você cuidar do seu medo e perceber que você não é o seu medo?
mas que esse medo quer te dizer alguma coisa. Às vezes te livrar de um perigo. Só que às vezes o perigo é o que ele imagina que seja. Então, se você deixa que esse medo te invada e não toma para si a responsabilidade de discernir o que é melhor para você, você vai ficar com muito medo. E isso acontece também com a raiva, por exemplo, que é um sentimento que a gente tende muito a negar, né? Ter raiva é feio. A gente aprendeu que se você tem raiva, você é raivoso. Quando, na verdade, a raiva é uma coisa que todo mundo tem. O que a gente precisa é usar a energia desse sentimento não como ódio, não como vontade de destruir o outro ou de gritar e de espernear. Aí sim é uma coisa negativa. Mas se você usa isso como uma força para te mudar, para te fazer mudar, uma força para você te impulsionar para coisas boas, quando você consegue dosar e não reagir simplesmente quando a raiva vier, você vai ser uma pessoa muito melhor. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais equilibrado. Então, é importante perceber isso todos os dias, né? É perceber, é começar a ver como é que você reage em determinadas situações. Qual é o primeiro pensamento que vem imediatamente antes de você reagir? Normalmente esse é o gatilho para que você perca o teu ponto de equilíbrio. Então, quando você, por exemplo, se você tem uma raiva, você perceber, não, é motivo para isso? Por que eu estou correndo? Porque o outro me ofendeu? Porque as coisas não aconteceram da forma como eu gostaria de acontecer? Tudo bem, isso é chato. Realmente, eu não gostaria que fosse desse jeito. Algumas vezes a gente fica com raiva de alguma coisa que não aconteceu da nossa maneira, e lá na frente a gente percebe que ainda bem, né? Ainda bem que não percebeu. Então, de que valeu a energia da raiva que você jogou naquele momento? Né? Então, vamos pensar em tudo isso, vamos refletir sobre isso, vamos prestar atenção e sentir como é importante começar a dar atenção para nós mesmos. A leitura do Preserva a Ti Mesmo também chama atenção. Preservar-se para não entrar numa correnteza e se deixar levar por tudo que acontece. Você é o senhor da sua vida, você é a senhora da sua vida. Então, você pode muito bem decidir a hora e como você vai usar os seus sentimentos. É uma questão de disciplina? É uma questão de disciplina. É uma questão de treinamento. E basta ter vontade para começar. Tudo é difícil no início, né? Tudo é difícil. Eu comecei a fazer uma fisioterapia respiratória, né? Porque eu não respiro direito. Então, por umas questões, eu fui fazer. No primeiro dia, foi um pouco difícil coordenar, porque é tanta coisa, gente, para coordenar. É como você respira, como mexe o pescoço, como mexe o braço, como mexe a barriga, como mexe o quê. Tem que prestar atenção no corpo inteiro. O primeiro dia foi difícil, no segundo já foi mais fácil. No terceiro, eu já queria fazer o quarto. Então, é assim, no início é difícil, mas começa. Começa que vai ser bom. Vamos treinar um pouquinho, só para a gente terminar, então, o nosso dia hoje, a minha parte? Vamos lá? Então, vamos relaxar um pouco. Você já sabe que se você coloca a sua atenção na respiração, fica bem fácil se concentrar, relaxar. Então, se você pode, eu te convido a relaxar nesse momento, a colocar a atenção na sua respiração. Sentir o ar entrar e sair. E deixar o corpo relaxar. Comece agora, treinando e dizendo para ele, tá tudo bem. É só você relaxar. Isso. Diga para ele, nós vamos fazer um exercício agora muito bom. E vamos ficar bem. Mostre para o seu corpo que você sabe o que faz.
que você sabe por que faz. E aí, todas essas suas partes, essas emoções, podem ficar tranquilas. Se o medo vier, você pode dizer: medo, tá tudo bem, nós só vamos relaxar. Certifique-se de que tá tudo bem e fique bem. Isso, muito bem. Faça assim todas as vezes que uma dessas emoções vier lhe chamar a atenção. Observe como está e diga que você é capaz de resolver, de cuidar dela, de cuidar de você. Porque Jesus, o Mestre Divino, Ele cuida de todos nós. Se nós temos fé, se nós confiamos e fazemos a nossa parte, vai ficar sempre tudo bem. E se a dor chega, a gente também pode aprender a lidar com ela. Quantas dores já sentimos? Quantas vezes sofremos? Quantas vezes passamos por desafios e vencemos? O equilíbrio, a harmonia interior é de muita ajuda nesses momentos. E a fé, acima de tudo, nos fortalece e nos dá a coragem de seguir adiante. Isso. Se algum pensamento vier, não entre em conflito, apenas deixe que ele passe. E dê para você um momento de tranquilidade, relaxando bem o seu corpo, relaxando bem a sua mente, trazendo para você a imagem do Mestre, com toda a sua meiguice, com toda a sua calma, com todo o seu amor. Talvez você possa, inclusive, trazer a atenção para o seu corpo e perceber se existe alguma parte lhe chamando a atenção, uma parte que lhe incomode. E você pode pedir a Jesus que coloque a mão nesta parte. E se possível for, todo esse incômodo desapareça. Mas que você tenha muita fé, muita coragem, muita força para suportar e seguir adiante até o ponto em que ele possa desaparecer. Isso. Agora leve atenção novamente para o seu corpo e perceba um lugar aí, um lugar em você que lhe traga bem-estar, que lhe traga a lembrança de um momento feliz, de uma memória boa, de uma boa ação que você praticou, no momento em que você foi feliz por algum motivo, o nascimento de um filho, o abraço do primeiro amor, uma comida gostosa que você fez ou que alguém fez para você. Eu não sei o que foi bom, mas eu tenho certeza que muitas coisas foram boas para você também. E que essa memória possa você ligar a algum lugar do seu corpo. Isso. Se você encontrou, você pode até pensar ou mesmo levar a sua mão até ele e sentir que a mão de Jesus aí está. Se você não encontrou, despreocupe-se. Traga a mão de Jesus para você também. E agora diga: obrigada, mestre amigo, por todas as coisas boas que eu já passei e por todas as coisas boas que eu já consegui
colocar na minha bagagem espiritual. Pelos momentos em que eu consegui entender a vida, as dificuldades, pelos momentos em que eu consegui colocar em prática o amor que tenho dentro de mim, pelos momentos que eu consegui fazer alguém feliz, pelos momentos que eu me cuido. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que me ajudaram, encarnados e desencarnados, por aqueles que mesmo com os seus, que colocando obstáculos na minha evolução, mais me ajudaram ainda. Obrigada, Senhor, que eles um dia possam entender que só o amor é capaz de nos trazer felicidade. Que me perdoem, que eu os perdoo e que todos sejamos uma grande família. Obrigada, Jesus, pelo exemplo. Obrigada. E com essa gratidão no seu coração, no seu corpo, ou no lugar onde você descobriu ser o seu lugar seguro, você pode levar atenção para a sua respiração, inspirar e sentir que agora algo em você já começou a mudar. Algo em você já está diferente. Algo em você foi cuidado. Preserva. Isso, muito bem. Vai se trazendo de volta. Traga toda a emoção, toda a alegria, toda a aprendizagem desse exercício, desse encontro com o Mestre, desse encontro do seu lugar seguro. Isso, vá se mexendo lentamente, vá se trazendo de volta, se abraçando e ficando pronta para ouvir a Declair, a nossa querida e amorosa Declair. Olá, amigos. Cada programa desse é um grande aprendizado. Para mim, é um grande aprendizado. Porque cada programa são palavras, são ensinamentos, são estímulos que nos faz sentir que devemos realmente continuar, né? E esse capítulo, a gente tem que ler, reler, meditar, refletir sobre ele. E cada frase aqui no início, eu fui acompanhando, eu li antes, né? Dei uma lida, e só um pouquinho, porque eu fiz cirurgia de catarata, ainda estou com um pouquinho de dificuldade, mas eu dei uma lida. E eu fui me identificando com algumas coisas, mas eu me identifiquei muito com a enxada que não utiliza cria ferrugem. Realmente, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Graças a Deus já passou bastante tempo e eu me sinto muito bem agora. E eu estava pensando sobre a enxada enferrujada. Eu era uma enxada muito enferrujada, mas muito, estava quase perdida. Quase não tinha mais jeito de consertá-la. Aí veio Jesus na minha vida, de uma forma intensa, de uma forma por inteiro, completa, me invadiu, Jesus me invadiu e me poliu aos poucos, muito pouco. Ainda tem um pouquinho de ferrugem, mas a enxada está totalmente recuperada. Não tenho mais buracos de ferrugem, não tenho mais falhas na enxada. Ela pode mexer a terra, ela pode plantar, semear boas sementes. A ferrugem ainda está um pouquinho no cabo, mas eu tenho certeza que ela também será tirada, será polida pelas mãos de Jesus. Amigos queridos, quantas coisas nós ouvimos hoje, quantos ensinamentos a partir da oração da Jeane até agora,
E o que vamos aprender ainda nos outros programas todos, não é? Temos que aproveitar cada momento desses ensinamentos, cada momento dessas leituras maravilhosas, desses livros fantásticos que esses amigos queridos, encarnados e desencarnados, nos deixaram, né? Para podermos aprender, praticar a lei de amor de Jesus. Eu continuo aqui, recebendo o polimento, mas a enxada já trabalha muito. Trabalha no amor, no Evangelho de Jesus. E vamos lá, vamos continuar capinando, semeando, colhendo os bons frutos. Fiquem na paz. Yarinha, agora é você, minha querida. Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje, seguindo aquele nosso papo sobre os alimentos, eu vou falar de um queridinho meu. Eu realmente sou apaixonada pelo grão de bico. Acho um alimento super saboroso e utilizo muito na minha alimentação. O grão de bico, ele é popular em várias partes do mundo. Ele tem uma história bem interessante. Então, a gente vai ouvir falar do grão de bico no Mediterrâneo, no Oriente Médio, na culinária indiana, mas ele também tem conquistado e virou um queridinho também no Brasil, tá? E ele tem uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente tem conversado. Ele é uma espécie que, além de ter se adaptado muito bem ao nosso clima, ele requer pouco uso de defensivos agrícolas, então a gente não precisa usar agrotóxico para tratar do grão de bico, e ele não exige também tanta água para o seu cultivo, que é outro bem maravilhoso que a gente tem que preservar muito, né? Bom, ele é pouco calórico, ele é encontrado no mercado com muita facilidade. Pode ser encontrado desidratado e cru, pode ser encontrado já pré-cozido a vácuo. Ele também é encontrado sob a forma de farinha e também em conserva, já prontinho para comer. Então, é um alimento que dá para colocar dentro da sua dieta com a maior facilidade, não há dificuldade de encontrar o grão de bico no mercado. E é também fácil de prepará-lo, tá? Eu acho que não há uma semana que eu não faça, cozinhe o grão de bico e faça de várias formas. Ele tem várias situações que são muito importantes para a gente, como a presença de fibra, a presença de vitaminas, de fósforo, é importante porque ele tem muita proteína. Então, eu vou falar de 6 coisas que são vantagens para você começar a consumir o grão de bico. Bom, a primeira coisa é que ele diminui o seu apetite. Portanto, ele já é uma boa opção para você utilizar quando você está precisando fazer uma dieta, perder um pezinho. A pessoa que come o grão de bico, ele sente menos fome e fica saciado por mais tempo também. Isso ocorre por causa das proteínas e das fibras que ele tem dentro, tá? Então, há um retardamento na digestão. Você, obviamente, com isso, você vai reduzir o consumo de calorias durante o seu dia. O segundo motivo é que ele ajuda muito no controle do diabetes, principalmente nas pessoas com diabetes tipo 2. Por quê? Porque ele retarda a absorção do carboidrato. Isso é muito importante quando você tem um paciente que ele tem que controlar o que come, mas se ele consome alguma coisa que faça com que os carboidratos, que a glicose seja absorvido mais lentamente, melhor ainda. E no caso do diabetes tipo 2, cai como uma luva. Número 3, ele previne muito as doenças cardíacas. E por quê? Porque ele é bem rico em magnésio e também em potássio. Esses são 2 eletrólitos muito, mas muito importantes para o coração, para o sistema cardiovascular. Além disso, as fibras que estão dentro dele também diminuem
o triglicerídeo e o colesterol ruim. Então, veja bem, às vezes um alimento, a gente pode dizer assim, não, ele ajuda a fibra muscular cardíaca, mas aqui, nesse caso, ele tem um poder de ajudar em muito mais coisas no sistema cardiovascular. Além do potássio e do magnésio ajudar, ele ainda tem essa questão da fibra que vai fazer com que você não acumule no seu corpo tanto colesterol e triglicerídeo. Alguns estudiosos têm falado que ainda há mais um benefício, que é a presença do ômega 3, tá? Que faz com que a absorção da gordura seja menor. Então, mais um fator muito importante. Gordura e coração não combinam muito bem, vocês sabem disso. Uma coisa muito legal, ele melhora o humor. Olha, a gente está precisando disso, né? Um humor muito bom para a gente poder enfrentar a vida de uma forma mais positiva, né? O que ele faz? O grão de bico, ele tem o triptofano, que é um aminoácido que ajuda a produção da serotonina. E a serotonina, a gente já andou conversando sobre ela. Ela ativa o nosso cérebro, dando uma sensação de quê? De bem-estar e de satisfação. Ok? Então, pode comer grão de bico que vocês vão ficar tudo alegrinho. A leguminosa, ela também tem magnésio, que é um dos nutrientes que produz um relaxamento, reduz a ansiedade e o estresse. Estou dizendo que ele é meu queridinho? Faz bem para nós, mulheres. Por quê? Porque tem ácido fólico e durante o período de gravidez faz com que, além da pessoa ter uma gravidez mais saudável, ajuda muito no desenvolvimento do feto. E repõe o ferro que é perdido durante a menstruação. Fortalece os ossinhos. Por quê? Porque tem cálcio, porque tem fósforo, porque tem vitamina K, que fortalecem a estrutura óssea, prevenindo que a gente tenha fraturas, principalmente quando a gente envelhece, e prevenindo que a gente tenha osteoporose. Ok? Há alguns cuidados tão simples para na hora de preparar o grão de bico, e tem alguns riscos também. No caso do preparo, eles têm alguns açúcares muito complexos, tá? Que eles são chamados ioligossacarídeos, que o organismo não consegue digerir bem. Por isso, para você preparar o seu grão de bico, você deve deixar ali de molho, tá? Ontem, por exemplo, de noite, quando eu voltei para casa do trabalho, eu coloquei na minha vasilhazinha, com tampinha, o grão de bico de molho. E hoje de manhã, quando eu acordei, ele foi para a panelinha de pressão, para a gente poder utilizar, a partir de hoje, mais grão de bico. E isso vai evitar que você tenha aqueles gases intestinais, uma má digestão, um desconforto por causa disso. E, além disso, é importante que a gente lembre que pacientes com doenças renais, que são pacientes que têm que sempre ter uma boa orientação com as nutricionistas, devem tomar cuidado no consumo de grão de bico, porque como ele é rico, bem riquinho em potássio, nem sempre os rins, quando eles estão passando por algum problema, conseguem filtrar e tirar o excesso do potássio. Então, quem tem problema renal, conversa com a nutricionista e com o doutor, tá? Para fechar, eu quero lembrar a vocês algumas coisas que me fazem ser apaixonadas pelo grão de bico. Pasta de grão de bico, que é o hummus, salada de grão de bico com pimentão e tomate, grão de bico ensopado, hambúrguer de grão de bico, nuggets de grão de bico, purê de grão de bico ao curry, batata assada recheada com grão de bico e polenta de grão de bico. Gente, dá muita fome só de falar disso. Um bom dia para vocês, um grande beijo e até a próxima semana. Olá, amigos. Eu queria perguntar uma coisa, Yarinha. Você pode, quando a gente puder nos reunir novamente, você vai levar o hambúrguer de grão de bico para o nosso Diego, para ele dar o selo dele de qualidade.
Eu acho melhor fazer nuggets, porque aí nuggets, eu acho que está mais pro gosto do Diego, que aí bota uma mostardinha, um ketchup, hambúrguer, ele vai dizer para mim, Yara, isso não tem graça, Yara. Mas eu vou tentar, eu prometo a você que eu vou tentar. Olá, amigos. Um bom dia para todos vocês. É uma alegria enorme a gente estar aqui reunidos novamente, né? E é com grande alegria que a gente começa essa manhã. De tudo isso que hoje foi dito, né, com nossos companheiros, desde aí da nossa querida Jeane, nessa prece sempre muito inspirada, do nosso querido Marcos, também com a palavra inspirada, com a nossa querida Soninha, né, que ela vai assim, ela vai devagando, vai falando, e a gente vai junto com ela, né, a gente vai caminhando junto com a Soninha, a gente vai levando, e ela vai fazendo com que a gente vá buscar. Soninha, sabe que aqui em casa eu estou fazendo Pilates, né, aula online, né, e eu também não sei respirar, porque a professora a gente tem que fazer o exercício respirando, né? Então, quando o exercício está pesado, a gente para de respirar, né, e faz a apneia. Não faça a apneia, respire. Impressionante, né? Que a gente, né, o primeiro sopro da vida eu respiro, né? Quando a gente respira, dá aquele choro, né? Aliás, eu apanhei para chorar, apanhei. Minha mãe fala que eu nasci, tomei 3 tapas para chorar, para botar para fora. Quer dizer, foi na força. Acho que é por isso que eu não respirei bem. Então, a gente, desde o início da vida, que a gente, né, vai respirando, e a gente descobre que a gente não sabe respirar. Gente, como assim? A gente passa a vida inteira respirando e não sabe respirar. Veja como é importante, né? Como os espíritos falam que quando a gente está numa floresta, né, num lugar de natureza, e a gente consegue, com a respiração, extrair os bons eflúvios da respiração, né, que a gente consegue mentalizar Jesus quando a gente começa, né, se conectar com a natureza, que muitas vezes a gente está em certos lugares e a gente, naquela vida corrida, a gente nem presta atenção, né, a gente nem para olhar, e algum dia a gente, um pouco mais assim, a gente está mais tranquilo, caminhando, e a gente, olha, eu nunca reparei aquilo, que belo esse jardim, né? E a gente muitas vezes passa no automático e acaba não vendo a beleza do dia, a beleza que é essa vida, né? Tantas oportunidades que a gente tem de crescimento, né? Tantas coisas que a gente vai passando que a gente acaba deixando para o lado, né? E hoje eu vou falar para vocês que eu gosto muito de mandar mensagens diárias, né? Inclusive fica até quando eu penso quando eu penso assim, tirar uma pessoa, eu falo, cara, já estou há muito tempo mandando mensagem, aí aquela pessoa manda para mim, eu gosto tanto da mensagem, quando eu penso assim, eu vou tirar fulano, beltrano, coisa e tal, a pessoa, não deixa de mandar não, não tem jeito. E a mensagem do dia de hoje foi uma que a gente está aqui, que eu falei, nossa, não é nada por acaso, né? A gente vai passando assim, nada que acontece conosco, né? Nada é por acaso, né? Que o Chico, certa feita, uma moça conversando com ele, e falou assim, eu já não aguento mais, todo mundo manda ter paciência, paciência com aquilo outro, paciência, eu não aguento mais. E o Chico virou para ela e falou uma frase que está até aqui no Rindo e Refletido com Chico Xavier, do Richard Simonetti, que ele falou assim, minha irmã, a paciência é o remédio que precisamos tomar todos os dias, de preferência em jejum, pela manhã, mesmo que nos pareça não precisarmos dele, né? A gente sempre tem que se revertir de paciência, né? E ele aqui faz até uma comparação, eu vou chamar aqui a minha querida amiga, a nossa querida Yarinha, a minha médica aqui de plantão, né? Às vezes a gente liga assim para a Yarinha, né? Todos nós nos socorremos com a Yarinha, né? Yara, Yarinha, o Richard Simonetti compara aquela pessoa que tem o problema, né, que não toma paciência, aquela pessoa que tem o problema da diabetes, porque o pâncreas não consegue mais produzir a insulina, ela tem que tomar o diabetes. Fala um pouquinho para a gente da diabetes, por favor. Dê até agora de Américo, né? A diabetes é uma doença muito comum no mundo inteiro, pega muita, mas uma população muito grande.
Na verdade, nós temos 3 tipos de diabetes. Simplificando, tem a diabetes tipo 1, que é a chamada diabetes da criança e do jovem, é infanto-juvenil. Nessa, o pâncreas para de produzir insulina. E ele para porque é uma doença autoimune. Alguma coisa acontece no corpo e o próprio corpo destrói as células que produzem insulina. São os pacientes que, desde que descobrem que estão com diabetes, precisam ter a insulina ser colocada no corpo deles, e aí, por isso, eles aplicam a insulina. Tem o diabetes tipo 2, que, na verdade, por algum motivo, o corpo para de reconhecer a insulina, e aí a insulina não consegue colocar a glicose dentro das células. E existe também o diabetes gestacional, que acontece durante a gestação. Seja lá como for, o que acontece no diabético é que ele come os alimentos que contêm glicose, e por causa desse distúrbio de metabolismo, a glicose começa a subir muito e causar várias consequências ruins. Interessante, viu? Nossa Yara responde aqui. Faça a pergunta para a Yara. Pode mandar os temas que ela já botou aqui, né? Então, aí o nosso querido Richard, ele fala que a pessoa que perde a paciência, que não consegue ter paciência, é o diabético, aquele que tem que tomar a insulina, que todo dia tem que tomar. Então, a gente ainda que não temos ainda a paciência, que a gente não... É um remédio que nós temos que tomar. Todo dia a gente tem que se precaver, aquele dia que a gente tem que amanhecer, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, fazer a prece, né? E a gente se preparar para o dia, se harmonizar com a paciência para a gente enfrentar as dificuldades que vêm no dia, né? As dificuldades que vão vir. Por quê? E ele fala assim, porque a falta da paciência vai nos trazer a irritação, a intranquilidade, a tensão, a ansiedade, que produz estragos, complicando o relacionamento, gerando desentendimentos e desajustando o corpo e o espírito, com o que acabamos abreviando a nossa jornada humana, né? Então, né, isso pegando o gancho do tema de hoje, né, porque nós recebemos tantas bênçãos, e essa é mais uma bênção que Deus nos dá. E se a gente não guardar também a paciência, se a gente não simplificar a vida, a gente pode ter muitos embates durante o dia, né, que pode gerar coisas piores depois. Lembrando ainda nosso querido Chico Xavier, ele, né, quando a sua mãe morre, a Maria João de Deus, né, e o pai dele é obrigado a distribuí-los, todos os filhos, né? A Maria João de Deus desencarnou em 29 de setembro de 1915 e teve que distribuir os filhos por todos os parentes. Ele não tinha como cuidar de todos os filhos, além da profissão dele, que ele tinha que ir viajar para vender, né, os bilhetes, aquela coisa toda. E a madrinha, ela era uma pessoa que era muito nervosa, que ela, por qualquer coisa, ela perdia a paciência, e ela dava surras no Chico com vara de marmelo, né, enfiava o garfo nele, né? Essa era uma coisa que acontecia todos os dias, não era né, que quem vê o filme do Chico Xavier pensa que era de vez em quando, era praticamente todo dia. Ela fincava o garfo no Chico e o Chico ficava ali, e ele então, chorando, lembrou-se da sua mãezinha e foi lá para a bananeira, para o pé de bananeira, lembrou das orações, sentiu falta da prece e fez o Pai Nosso. Nesse instante, a sua mãe aparece para ele. E ele abraça ela e fica muito feliz com a presença da sua mãe. Ele fala: mãe, me leva contigo. Ela fala: meu filho, eu não posso. Ah, mãe, mas eu não aguento mais. A minha madrinha diz que eu estou com o diabo. Ela: é isso, filho, isso é besteira. Faz o seguinte, tudo que você tenha paciência com a sua madrinha, aguente tudo sem revolta e sem reclamar, que eu prometo a você, se assim agires, Papai do Céu vai nos mandar um presente e todo dia eu venho ver você. Então o Chico passou a não reclamar mais, a levar as surras e ficar quieto, a ficar calado, a se resignar. E a madrinha dele até chegou a dizer: o Chico é o menino 5, nem a pescotapa esse menino chora. E
E todas as vezes que acontecia isso, ele ia correndo feliz para o quintal, fazia a prece e a sua mãe vinha conversar com ele. Então, e ele contou isso para a família, e a partir desse momento que começaram a falar que o Chico era um garoto aluado, porque ele dizia que toda vez que ele apanhava, ele via a mãe dele que vinha ter o consolo com ele. Agora você imagine a sua madrinha, que era a Rita de Cássia, né, chegando no plano espiritual, vendo os terríveis castigos que ela prestou no Chico, isso por muitas vezes não controlar a sua paciência. Quantas vezes a gente, por não ter a paciência, a gente magoa uma pessoa amada? Quantas vezes a gente perde a paciência e a gente acaba se envolvendo em confusões? Às vezes, quantas coisas era só a gente parar, respirar mais um pouco e aguardar, e seria evitado o grande mal, né? E a gente, né, uma coisa que nos pede o Evangelho é resignação. Nos pedem que nós temos a resignação em tudo, porque tudo passa, né? Isso tudo passa, né? São Inácio de Antioquia, né? O Chico, quando ele escreve Ave Cristo, e o Emmanuel tem a oportunidade de mostrar para ele, né, os primeiros cristãos, tudo que se passou, e o Chico via a cena, né? E ele viu o grande Marte chegando a Roma acorrentado, e quando ele, do alto da colina, ele vê Roma, ele começa a sorrir. E o soldado fala para ele: está rindo por quê? Se vai morrer daqui a alguns instantes. Ele fala: se Deus permite que os pagãos construam uma beleza como essa que é Roma, imagine para aqueles que são seus veros servidores. E ele vai com a fé mais forte ainda. E diante de César, pergunta para ele: onde está o homem do caminho? Onde está o carpinteiro? Cadê o teu Cristo? E ele diz: está no meu coração. Então César, né, orgulhoso e contrariado com a resposta, manda que arranque-lhe o coração. E o Chico vê o Emmanuel mostrando para ele o Marte, o corpo caindo, mas o espírito subindo, e no lugar do coração uma estrela. Sede pacientes, sede bondosos e caridosos. Essa é a estrada que leva ao céu. Então, queridos amigos, né, vamos praticar a paciência. Vamos aguardar só mais um pouco. Sabemos que a vida é difícil e tem vários óbices e vários obstáculos a transpor. Mas se nós tivermos a paciência e formos resignados, nós vamos passando um por um. Porque a cada obstáculo mais a gente se fortalece. A cada obstáculo mais a gente cresce. A cada obstáculo mais a gente vai entrando no caminho do bem e da caridade. Não, queridos amigos, Soninha, Declaí, Yara, Marquinhos e minha querida Jeane. É isso mesmo, meu, muito bom mesmo, muito bom. Quando a impaciência chegar, olha para ela como uma criança birrenta e vê o que ela está querendo te dizer. E diz para ela: está tudo bem, e não precisa entrar, e não precisa deixar que ela te inunde, né? Trabalha isso, que às vezes é muito difícil achar paciência, então vamos trabalhar em paciência, que a paciência vai tendo lugar, né? Yara, minha amiga querida, encerra o nosso programa. Vamos lá. Queridos, tenham um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, tá? Assistam os programas da TV Nova Luz, tem tanta coisa boa para a gente assistir, tá? E que o amor nos una e a luz nos proteja. Beijo para vocês. Beijo. Curtem e compartilhem. Tchau, gente. Tudo de bom. Até sábado. Tchau, tchau.
A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz. No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto.